Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre as crianças, porque elas possuem uma rotina diferente de nós adultos, com horários para dormir bem alternados. Mas isso precisa ser observado com atenção pelos pais para não prejudicar a qualidade de vida dos pequenos. Por isso que eu trouxe aqui para o estúdio, estamos recebendo o neuropediatra Richelo Lima, que vai conversar com a gente sobre como garantir uma boa higiene de sono para as crianças. Seja muito bem-vindo, doutor. A gente estava conversando aqui agora que as pessoas têm o costume de ouvir a rotina do sono e não a higiene do sono. Então vamos primeiro falar sobre o que é essa higiene do sono para as pessoas entenderem já sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Seja bem-vindo. Claro, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente tratar esses temas que são aí essenciais para o desenvolvimento infantil. E a qualidade do sono ela é muito importante, Ana, porque com o sono adequado e toda essa rotina também adequada, a gente consegue que as crianças tenham aí um desenvolvimento melhor, o crescimento também, a questão imunológica, que a gente tem uma série aí de hormônios que são liberados durante o sono e que são essenciais para esse desenvolvimento, além da gente falar da importância para a parte cognitiva, porque durante o sono a gente tem aí uma organização da memória, do pensamento, e tudo isso é essencial para o desenvolvimento infantil. E essa rotina, ela começa desde cedo, desde quando é um bebê, né, um recém-nascido. Como que essas mães, essas famílias podem fazer para manter um sono adequado para esses pequenos, né, que estão começando a entender o que é a vida? Na verdade, essa é uma queixa muito frequente do consultório, e a gente sempre orienta os pais que isso começa desde os primeiros meses de vida. Na verdade, a dieta, né, tem que ter todo aquele critério, a amamentação exclusiva, nós temos que ter aquela rotina com os horários para ir dormir, para acordar. Nós temos que ter cuidado também com aquele ambiente, que tem que ser um ambiente agradável. Às vezes, uma música também pode ajudar. Cuidado com os eletrônicos, as telas que a gente vê que geram aí um grande prejuízo. E os pais, eles têm um hábito ruim de colocar as telas, principalmente na hora de comer e na hora de dormir. Então, essas são aí algumas orientações básicas para que a gente consiga ter um planejamento de sono cada vez melhor. Por exemplo, aquele pai que coloca a criança para dormir e fica no celular, isso pode atrapalhar, né? Pode, a gente tem uma coisa muito importante dentro da neurologia infantil, que as crianças, elas aprendem por imitação. Então, o que a gente faz em casa, elas observam e elas aprendem. Então, assim, ficar muito tempo nas telas, os pais também precisam se policiar, né? Quer dizer, todas as orientações que nós damos ao longo das nossas consultas e dos nossos atendimentos partem também ali dos pais. Nós não podemos apenas dizer para que as crianças façam dieta, comam coisas saudáveis ou fiquem sem as telas, se os pais, que são os principais responsáveis, não estão fazendo isso de forma adequada. Então, o nosso bebê é o que nós somos, né? É de mais ou menos isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, Ana, que a infância ela é um caminho que você vai percorrer uma vida inteira. Então, vamos nós, como profissionais, os nossos telespectadores, toda a população que está nos assistindo, os pais, os responsáveis, todos nós precisamos nos engajar no sentido do melhor acompanhamento na infância para que a gente tenha aí ótimos resultados na adolescência e na fase adulta. A alimentação da mãe que está amamentando também pode influenciar na questão do sono, né? Pode, o leite materno ele é essencial para a amamentação, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, mas claro que nós temos a amamentação estendida por mais meses, mas é importante sim que essa mãe esteja regulada com a dieta adequada, o tipo de alimento, nada de bebidas alcoólicas, nem cigarro, algumas medicações também nós devemos evitar, e aí são todas orientações, por quê? O leite materno, ele está ali com todos os elementos que essa mãe consumiu e eles passam, sim, de certa forma, para o bebê. Qual alimento seria que o senhor poderia destacar, assim, como prejudicial para esse momento? Os principais, apesar que não é exatamente um alimento, mas as bebidas alcoólicas absolutamente contraindicadas, algumas medicações sedativas, alguns antidepressivos, né? A gente tem algumas medicações também que têm composições hormonais que não são adequadas. A gente tem aqueles alimentos com maior poder gorduroso, né? Que a gente diz que são comidas que o imaginário social coloca como alimentos pesados, né? Então, é uma mãe que deve se alimentar ali de carboidratos, de fibras que sejam mais leves, né? No sentido daquele prato colorido, é uma velha tradição que até hoje faz sentido e que dá certo. Quanto mais colorido esse prato, mais fibras e muito mais vitaminas. E aí a gente vai estar criando
um leite que seja muito mais energizado e bem, com bom aporte alimentar para esse bebê crescer bem. E evitar também aquelas famosas gases, né? Do bebê que não deixa a mãe dormir por conta disso, né? Chora bastante. O que acontece? Nós temos também que ver as questões, não só o sono em si, claro, que ele por si só, digamos assim, entre aspas, ele pode ser o distúrbio principal. Mas a gente tem que verificar, foi excelente a sua observação, a gente precisa verificar as causas envolvendo a parte de otorrino, que são as adenoides aumentadas, aquele bebê que é um respirador bucal, é um bebê asmático, né? E também as causas gástricas, bebês com refluxo, com gases, bebês que têm algum incômodo gástrico, que também pode atrapalhar o sono. E aí, do recém-nascido, isso pode partir lá, né, para a segunda fase da infância. Ainda dá tempo de organizar essa situação, né, doutor? A gente coloca que sempre é tempo, né? Às vezes a gente diz para os pais que se de repente a gente deu uma orientação e você, pai ou mãe que está nos assistindo, e você acredita que você não está fazendo aquilo tudo adequadamente, não se desespere, sempre é tempo de fazer diferente. Então a gente repensa as atitudes, a gente faz um planejamento. Acho que nós estamos em dezembro, que é um mês maravilhoso da gente repensar o que fez para começar janeiro. Dá para consertar, né, para o próximo ano. Começar janeiro aí com uma expectativa muito melhor. Então, a gente seguir as orientações da pediatria e da neurologia infantil para a gente viver sempre melhor. Agora, falando da neurologia em si, quais são os problemas neurológicos que pode causar em uma criança que não tem essa rotina de sono, tem um sono tranquilo, né, uma noite tranquila? Os pais nos procuram, principalmente no consultório da neurologia infantil, alegando que estão exaustos, né? Porque os filhos não dormem. Mas atrás desse cansaço dos pais, a gente tem muitos outros problemas sérios. Porque durante o sono nós temos a liberação de hormônios importantes que fazem o crescimento. Então, as crianças que não têm o sono adequado, a gente pode ter aí alguma repercussão para o crescimento. Nós temos a inteligência e a cognição, porque durante o sono nós vamos ter aí todo aquele amadurecimento da memória, das ideias, do desenvolvimento de inteligência. Então, é super importante. E a parte imunológica, porque muitos hormônios e muitas reações que acontecem durante o sono também reforçam a imunidade e tornam os nossos filhos muito mais saudáveis, que é o que a gente quer, claro, todos os dias. Então, assim, no seu consultório, chega aqueles pais falando, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, ele não dorme, ele não quer, ele faz isso ou aquilo, sendo que o problema está lá, bem coisa mínima, né? A gente precisa passar realmente, é o que a gente diz da história do pente fino, daquele filtro bem, daquela avaliação bem adequada, para que a gente identifique se aquele transtorno realmente existe. Hoje nós estamos numa fase do desenvolvimento infantil, que nós temos uma grande quantidade de transtornos, entre eles, principalmente o autismo, a hiperatividade e o TOD, que é o opositivo desafiador, mas a gente tem que avaliar com muito critério, Ana, para a gente saber se esses transtornos realmente existem, e para que a gente possa fazer o diagnóstico correto e o tratamento efetivo. Uma noite de sono tem que durar quanto tempo, mais ou menos, para uma criança? Isso varia um pouco da idade. Os bebês têm que dormir mais, às vezes 10 horas, 12, 14 horas. Que é importante, né? Que é importante. Crianças maiores em torno de 10 horas. E quando você já tem aí um adolescente, ou até para nós adultos, em torno de 8 a 10. Então, assim, criança não dormir tarde, né? Principalmente as que são maiorzinhas, indo para a escola, porque isso vai interferir também em outros fatores, né? Da educação. Sim, sim. A gente precisa respeitar esse horário de ir dormir e de acordar, né? A gente precisa, claro que nós temos situações que às vezes um adolescente ou uma criança maior pode dormir um pouco menos do que o padrão e mesmo assim no dia seguinte ele consegue manter as suas atividades de vida diária adequadas, mas é sempre importante que a gente respeite esses tempos. Cuidado com as telas, é a principal recomendação. Que hoje é um monstro, assim, né, dessa geração, né, onde as crianças, elas dão a importância para as telas e esquecem totalmente do resto, né? A gente até brinca no consultório, assim, que o uso excessivo das telas, assim, tá virando como se fosse uma doença neurológica. Né? A gente tem grandes impactos, piora realmente o sono, a gente tem aumento de dor de cabeça, nós temos alterações comportamentais, a ansiedade, a hiperatividade, a desatenção, sem falar que para os adolescentes nós temos a questão aí da pedofilia, né? De imagens inadequadas que são vistas na internet. E o celular ele é prejudicial porque a gente tem tanto medo de colocar pessoas estranhas junto dos nossos filhos, Ana, e quando eles estão no celular, na verdade, eles estão sozinhos. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu imagino que é até um desafio para o senhor, né, para poder entrar, né, com essa família em um tratamento, em uma solução como neuropediatra, não só para
pela questão da rotina do sono, mas também com toda essa realidade, né? É um desafio, é difícil, assim, o senhor conseguir ajeitar essa situação de uma família que vem sofrendo, tendo problemas, é difícil? É difícil, a neurologia da infância ela é uma área também muito difícil, mas ela é muito encantadora para nós que fazemos aí a neuropediatria, uma neuropediatria real, de qualidade, com conteúdo, né, estudando, se atualizando. É sempre difícil, mas esses desafios eles são bons. Eu acho que o neuropediatra, e a minha opinião sobre a neuropediatria é que a gente tem essa capacidade incrível de devolver a infância, Ana, para essas crianças que têm algum transtorno ou alguma doença neurológica, e esse transtorno ou essa doença neurológica tentou roubar essa infância. Então a gente tem esse papel nobre de devolver para essas crianças a infância que elas merecem. E é muito importante. Eu acredito posso até adiantar assim falando, que não basta só aquela família buscar o profissional. O papel principal é dentro de casa, né? A gente precisa que os pais estejam juntos, muitas vezes a gente fala, eu vou aproveitar a sua audiência para a gente bater nesse assunto que é super importante. Fique à vontade. Nós temos uma coisa que a gente não deseja, Ana, que é a criança terceirizada, que é quando a gente tem uma criança que dorme com a babá, ela toma o café da manhã porque a cozinheira fez, ela vai para a escola com o motorista de aplicativo e quando ela chega, ela brinca com o tablet. E aí, então, onde estão só está esses existindo, pais? né? Nós precisamos estar ali junto com elas, tanto a família, tanto os pais na linha de frente, como toda a família, para que a gente dê todo o suporte, a infância seja vivida da melhor maneira possível. Maravilha. Eu vou até aproveitar para o senhor pode aproveitar o espaço, passar suas redes sociais, se o senhor tiver o hábito de colocar dicas, contato para quem quiser buscar ajuda, que estiver assistindo a gente, se identificou aqui com a nossa conversa, fique à vontade. Claro, nós estamos nas redes sociais, através do canal DR Ricelo, na verdade meu nome pronuncia Richello, mas a escrita é Ricelo Lima, e através do Instagram a gente ajuda famílias, pessoas e muitas crianças para que fiquem muito melhor, vivam a infância da melhor forma, para que os pais fiquem tranquilos e as crianças bem, porque como a gente colocou, a infância realmente é um caminho que a gente vai percorrer uma vida inteira. Coisa boa. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Outras vezes, gostei demais do nosso papo, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também adoraram e se identificaram, né? Hoje a gente vê que tem um aumento assim, de famílias que realmente para e percebe que está tendo alguma coisa errada. Então volte mais vezes para falar com a gente sobre esse assunto, tá bom? Estou à disposição. Obrigada, muito obrigada mesmo.